Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Tony Lâmpada. Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar de um negócio chamado CORS, né? O que é o CORS, né? O CORS é a chamada Ajax Cross Domain, que às vezes a gente precisa que as nossas aplicações web façam, né? Então, como assim, né? Por exemplo, eu estou aqui nessa página que está acessando esse servidor aqui, né? Esse host, demo.qmagicro.com.br. E aí eu estou aqui com a aba Network do Chrome aberta, que está mostrando um monte de coisa que essa página buscou desse domínio onde ela está hospedada, demo, tal. Mas a gente vê aqui que aparece um outro carinha aqui chamado Prodistante, tal, tá vendo? Deixa eu aumentar o tamanho desse cara aqui. Então, por exemplo, isso aqui é uma chamada XHR, Ajax, né? Para prodistante que é mais com br barra getTime. Né? Na verdade, barra API barra getTime. Isso é uma chamada cross-domain. Né? Por quê? Porque a minha página está hospedada num domínio, mas eu estou fazendo a chamada Ajax para um outro domínio. Essas chamadas cross-domain, elas estão sujeitas a uma regra de segurança que o browser implementa, chamada CORS. Como é que isso funciona? Deixa eu pegar então, filtrar aqui. Tá. Então, como é que isso funciona? Eu tenho a aplicação, né, o cliente, o JavaScript aqui da minha tela, ela fez um Ajax para esse endereço aqui, né, barra API barra getTime, ou melhor, para o distante que é mais com BR, barra API getTime, beleza? Então o meu JavaScript fez um get. Mas se você olhar aqui no histórico, você vai ver que teve um options para o mesmo endereço e depois um get, tá? Poxa, mas o meu código JavaScript não fez o options. Não fez, mas o browser fez. Por que ele precisa fazer isso? E o que isso significa? Então é o seguinte, esse options aqui é basicamente o browser, né? Ele vê, opa, eu preciso fazer uma chamada Ajax para esse endereço. Agora, como é um endereço que está em outro domínio, então o browser pega e fala, não, então eu preciso perguntar para esse cara se eu posso fazer realmente essa chamada Ajax. Então essa pergunta é esse options aqui. Então ao invés de fazer o get, ele primeiro faz o options para o mesmo endereço e ele espera a resposta. Né? Então a resposta, o conteúdo da resposta não interessa. O que interessa são os cabeçalhos que vêm na resposta. Em particular, esses headers aqui, Access Control Allow Headers, né? Access Control Allow Origin, tal, Methods. Então, isso aqui, o back-end lá do Prodistante está dizendo para o browser o seguinte, olha, você, browser, pode fazer aqui, nessa URL, get, post e options. E eu aceito chamadas que venham desse domínio aqui, https demo.qmagicro.com.br, que é exatamente o domínio que eu estou. Né? Então isso aqui basicamente o servidor está dizendo, ok, você pode fazer a sua chamada. Aí sim ele vai fazer a chamada, que no caso ele está só perguntando que oração para o servidor. Né? É uma chamada sem parâmetros, né? O servidor respondeu que oração lá, e na resposta ele também responde de novo esse cabeçalho aqui, Access Control Allow Origin. Beleza? Por que isso é necessário? Né? Então isso aí é uma verificação de segurança para deixar, na verdade, a internet mais segura. Para evitar ataque DDoS. Como assim? Vamos supor que eu faça um site bastante popular, né? Um site de sei lá, Pokémons, que é a febre do momento. E aí, dentro desse site, eu coloco um código JavaScript malicioso que vai fazer algum tipo de chamada Ajax para um site que eu quero atacar. Né? E aí eu vou ter um monte, na verdade, eu vou ter meus internautas, né, que vão estar conectados ao meu site, vão, na verdade, fazer uma grande rede de ataque DDoS àquele outro servidor que eu quero atacar, sem nem saber que o browser deles está fazendo esse monte de ataque. Então o browser implementa essa regra para deixar a internet mais segura e inviabilizar esse tipo de ataque. Se você
pegar e precisar fazer uma chamada AJAX para esse... Uma chamada AJAX não, né? Uma chamada HTTP para esse cara fora de um browser, esse options aí nem vai pegar nada, né? Você não precisa fazer options nada, é só chamar que o back-end vai responder. Mas essa regra do options é uma regra que o browser implementa, né? Por uma questão de segurança. Então, basicamente, o que você precisa fazer para consertar um problema de uma chamada CORS que não está funcionando? Não adianta você querer mexer no JavaScript, tá? Você precisa mexer no seu back-end. E aí, uma maneira de você fazer isso é dar uma olhada aqui nesses valores aqui de headers, né? E faça com que seu back-end saiba tratar o options, tá? Então, de novo, o seu back-end ele tem que saber tratar o options, e aí quando chegar o options ele tem que responder esses cabeçalhos aqui de maneira compatível, certo? Importante responder esse cara aqui. Se você responder um asterisco aqui, significa que vai aceitar qualquer coisa, tá? No caso, o back-end desse protestante aqui, ele implementa de modo que ele responde o domínio da chamada que ele recebeu, desde que ele termine com qmage.br, né? Que é a turma que pode fazer realmente esse tipo de request CORS. E mais essas outras coisas aqui ele responde fixo, que é o macaco que eu peguei do Stack Overflow, alguma coisa assim. Beleza? Na chamada em si, no get, né? Aí eu respondo logo o asterisco, porque como ele já passou pelo options, então não preciso me preocupar em responder algo mais específico aqui. Beleza? Mas se eu responder asterisco aqui, então basicamente eu estou colocando a bunda na janela e deixando qualquer pessoa fazer um monte de chamada AJAX para o meu back-end, que eu não quero. Beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Access Control, alguma coisa, você tem que responder. Esses dois caras aqui, ó, dá um pause aí para você colocar isso no seu back-end. E não adianta ficar tentando tratar o problema do CORS no JavaScript. Você tem que resolver no seu back-end, implementa o options, coloca esses headers aqui no options, depois na sua outra chamada vai ter que colocar esse cara aqui de novo, e aí as coisas vão funcionar. Então você resolve no back, mas você debuga aqui no browser, exatamente nessa aba network aqui, para ver o que a sua chamada options está retornando e o que a sua outra chamada do get ou do post está retornando logo em seguida. Beleza? É isso, galera. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até a próxima.